que modelo que você tá dando, né? Se você nunca se respeita, se você tá sempre, não, tudo bem, não era isso que eu queria, né? Mas vamos, sempre cedendo. Sempre passando dos seus limites, passando da sua vontade. Você tá mostrando pro outro que tá tudo bem não respeitar o seu limite e não ligar pra sua vontade. Olá, que bom ter você por aqui. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Ká. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Nina pra facilitar. E você está no podcast Violeta, o podcast que vai te levar um abraço, um afago e às vezes um chacoalhão também. E o nosso episódio de hoje é sobre a importância de colocar limites. Esse bate-papo é pra você que tem dificuldade de dizer não, pra você que tá sempre se colocando em segundo lugar por conta dos outros. E pra começar, vamos pelo ponto que costuma gerar muita angústia, muita confusão. Colocar limites, se priorizar, é ser egoísta? Ora, vamos lá. Tem uma grande confusão sobre isso, né? Quando a gente fala em ser egoísta, quando a gente negligencia as outras pessoas, se coloca sempre, sem exceção, em primeiro lugar. Então sou eu. Só o que eu sinto importa, só o que eu penso importa. Exatamente. O outro, a gente sequer liga pro impacto que você causa na outra pessoa. Aí sim você está sendo egoísta. Porém, quando a gente fala em se colocar em primeiro lugar, passa pela parte de avaliar a situação. Qual o impacto que eu vou causar nessa outra pessoa? Por que eu preciso, nessa situação, me colocar em primeiro lugar? O que me agrega me colocar em primeiro lugar nesse momento? Então, não. Se colocar em primeiro lugar não significa ser egoísta, desde que não seja feito em excesso. Nada em excesso faz bem, não é? E acho que esse é o termômetro, né, Ká? Tanto quanto ser muito bonzinho, ser muito passivo dentro das situações, não se posicionar, não respeitar suas vontades, se isso vai acontecendo com uma frequência, isso é prejudicial. E se você também tá sempre ali, não, mas não é isso que eu quero, mas não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, e nem ligando pro que o outro sente, o que o outro necessita, você pode sim cair numa via de egoísmo. Mas tem que entender que culturalmente, às vezes nós aprendemos do que, não, se você tá fazendo o que você quer, você tá sendo egoísta. E isso é uma malinha de culpa que a gente costuma trazer mesmo, porque nós somos ensinados aí, nesse sentido. Total, divide o seu brinquedo, você não pode ser egoísta, como se fosse um sentimento injusto, como se todo mundo não experienciasse um pouquinho desse sentimento ao longo da vida, e é natural que às vezes a gente queira se colocar em primeiro lugar em algumas situações. Sim, e esses são pontos que é importante de observar aí quando você tá nesse processo de educar uma criança, né, de ter um filho, que ensiná-lo a respeitar as próprias necessidades é importante, né? Porque a gente aprende que tem que dividir. Então tá. Aí eu pego a criança, ela tá lá com o brinquedinho dela, mas só porque outra criança quis, porque outra criança olhou, eu falo, fulaninho, dá o brinquedo pro ciclano. Mas mãe, eu tô brincando. Não, tem que saber dividir. Aí você tá ensinando um valor do compartilhamento, mas você também tá ensinando essa criança a não respeitar a vontade dela, a não... Outras coisas ali também estão acontecendo nesse ensinamento, né? Talvez uma via mais de compartilhamento, dela falar, olha, fulano, eu tô brincando aqui, mas daqui a pouco eu te empresto, tá bom? Então, esses valores vão sendo importantes aí, até porque falam muito sobre as nossas aprendizagens também, né? Às vezes você não é mãe, não é pai, não é cuidador, mas você é essa criança que foi obrigada a dividir o brinquedo. Então, talvez por esse exemplo e outras várias situações também, não só quando criança, mas ao longo da vida, você vai aprendendo que tem que ceder, ou até ainda nessa parte de criação, né? Os adultos têm muito aquele negócio do mundo adulto, que eu sou sua mãe, eu tô mandando e pronto, né? Faz isso por quê, mãe? Por que eu tenho que fazer? Porque sim, porque eu sou adulta e eu tô mandando. E aí você cria ali um padrão de subordinação, aonde eu só tenho que obedecer o outro, ou até às vezes para evitar punição também, né? Às vezes ao longo da minha vida, todas as vezes que eu manifestei o meu incômodo, e aí indo para além aí de infância, adolescência, relacionamentos passados, empregos, se todas as vezes que você, sei lá, manifestou o seu incômodo, não teve as suas vontades respeitadas, você foi punido, te privaram de afeto, brigaram com você, aí quanto talvez disso você tá reproduzindo como, eu não posso ser egoísta, né? Egoísmo é feio, egoísmo é mal, mas o excesso é o problema. Porque quanto mais você fala sim pro outro, quando na verdade você queria dizer não, você tá dizendo não pra si mesmo. Quando a gente cresce, muitas vezes a gente não sabe fazer esses acordos.
Então a gente não sabe falar não sabe colocar ali outros limites na relação. Então, como que fala comigo, como que me trata, até onde que eu permito que essa pessoa entre, né? E limite é importante em tudo. A gente faz um paralelo de limite com liberdade. É muito comum a gente falar, quero ser livre, as pessoas querem ser livres, mas até onde nós somos livres? Né? Tudo tem limite, tudo. Se o nosso direito de ser cidadão acaba quando o direito do outro começa, quem dirá nas outras coisas? Então, tudo a gente tem um limite. A gente tem um limite... O direito do outro também acaba quando o meu começa, né? Exatamente. Tudo tem um limite. Então, por que eu não posso impor limites nas minhas relações, no meu trabalho, nos meus comportamentos? Porque também passa por essa via. Muitas vezes, o limite não é só nas nossas relações. Ele também está nos nossos comportamentos. Então, poxa, eu não posso fazer isso... Porque foi assim que eu aprendi a me comportar. Tá, certo, legal, você aprendeu a se comportar de uma forma X. Mas até onde se comportar assim é bom? Até que ponto? Até ponderar também entra na questão de limites aí, né? Nas nossas relações, então, se doar pro outro é super legal. Poxa, o outro me admira, o outro me dá carinho, ele se torna mais meu amigo, mais íntimo de mim. Mas até que ponto também? Porque aí começa a entrar naquele ponto de, às vezes, para não desagradar no curto prazo alguém, a pessoa não ficar chateada comigo, não deixar de ser meu amigo, não me dar uma bronca, eu continuo tendo ações de me negligenciar, e aí no longo prazo eu começo a colher vários frutos que eu não queria, né? Eu deixo isso para eu do futuro. Até que vem o ponto do... Que modelo que você tá dando, né? Se você nunca se respeita, se você tá sempre... não, tudo bem, não era isso que eu queria, né? Mas vamos. Tudo bem. Tá ali sempre cedendo. Sempre passando dos seus limites, passando da sua vontade. Você tá mostrando pro outro que tá tudo bem não respeitar o seu limite e não ligar pra sua vontade. E nisso ele tá aprendendo a te tratar dessa maneira. Porque se você se trata assim, se você não respeita seus limites, como que você vai exigir que o outro respeite, que o outro reconheça seus limites, se nem você faz e se posiciona dentro disso? Se sequer você reconhece as suas necessidades, né? Passa aí até por entender o que eu tô precisando, quando eu tô precisando, por que eu tô precisando disso. Se a gente não reconhece, nem colocar o limite a gente consegue. E aí, como que a gente exige do outro que perceba as nossas necessidades, o nosso momento de fragilidade, o momento que a gente está precisando prestar atenção em nós, né? Então, precisa aí de um autoconhecimento muito grande para conseguir até mesmo impor esse limite. E olhando como isso vai acontecendo em nuances mais básicas e nuances muito acentuadas, como por exemplo, sei lá, eu quero ir não quero ir pra uma festa que meus amigos estão me chamando. Por medo de chatear, de magoar esses meus amigos, eu falo, não, tá bom, vamos. Tudo que eu não queria nesse dia, tudo que eu precisava era de banho e cama. Não, eu vou só para não desagradar. Isso ali numa situação do cotidiano. Mas será que isso não se torna um padrão de comportamento que vai pro macro? Então, dentro das suas decisões, das suas escolhas. Porque cada decisão, cada escolha, cada comportamento que você vai tendo dia após dia vai ditando o tom da tua vida. Vai ditando para qual caminho a sua vida vai seguindo. E às vezes você tá lá vivendo uma vida que sequer você escolheu, simplesmente porque você aprendeu a obedecer e seguir o fluxo da caminhada. Mas cadê você dentro dessa situação? Temos que entender que sempre que tem alguém em primeiro lugar, ou algo em primeiro lugar, já parte do pressuposto que você tá em segundo. Às vezes em terceiro, quarto, quinto, você vai pensar em você só lá no final. Só que quem tá lidando com todas as consequências de todas as decisões é você. E aí é importante você começar a pensar o seguinte: sim, falar não às vezes é bastante difícil. Recusar, se posicionar, respeitar suas necessidades, vai dar gelo na espinha, vai ser difícil porque isso tem uma consequência também. Só que tudo tem consequências e você vai ter que escolher qual consequência que você quer arcar. Com qual que te aproxima do que é importante pra você. E aí, é importante a gente olhar com qual função que esse comportamento aparece. Então, se todas as vezes que eu acabo cedendo sem querer ceder, todas as vezes que eu falo sim querendo dizer não, todas as vezes que eu não me sinto sujeito das minhas próprias vontades, o que eu tô querendo evitar? O que eu temo que aconteça nessa dinâmica? Eu tô com medo que o outro vai ficar chateado, que ele vai brigar comigo. É porque eu tenho alguma coisa boa ali, é porque o outro me elogia, me dá carinho quando eu faço isso, né? É importante ver mesmo por que esse comportamento está se mantendo.
Porque às vezes a gente tá fazendo e a gente fala, poxa, mas se isso tá me prejudicando, então por que eu continuo, né? Como assim? Então por que eu não mudo se tá me prejudicando? Muitas vezes o curto prazo tá te dando um retorno. Você tá tendo alguma coisa em troca, em ter essa ação. Por isso que é tão comum até muitas pessoas se negligenciarem, não colocarem limites. Por quê? Porque tem uma recompensa ali no curto prazo. O problema é quando isso começa a ser só no curto prazo. Por exemplo, a festa que você falou, né? Ai, decidi ir só pra não desagradar meus amigos. Poxa, e se no dia seguinte eu tinha que acordar cedo? E eu pensei no longo prazo, eu pensei que aquilo no dia seguinte eu ia estar cansado, eu ia estar mal-humorado, eu ia estar... nem queria ter ido pra lá, gastei dinheiro que não podia. Será que eu pensei em todas as disposições no curto, no médio e no longo prazo que trariam de consequências pra mim? Porque às vezes a gente tá tão apegado ali de só não magoar outra pessoa, ou só agradar pra pessoa reconhecer a gente, ver o quanto a gente é bom e legal, que a gente não pensa nesses outros pontos, né? E é importante olhar pra isso também, Ká, pelo ponto de vista tanto do hoje quanto da nossa história de vida, né? No hoje, pra mudar esse comportamento, eu vou precisar talvez trabalhar algumas habilidades de me posicionar, porque às vezes minha dificuldade tá ali mais na superfície, né? Eu posso treinando isso, mas às vezes não é só isso. Às vezes a sua dificuldade de dizer não é só porque, tipo, a pessoa vai ficar desagradada, mas porque a pessoa ficar desagradada, ficar chateada com você, tem essa relevância. O que isso diz sobre a sua própria história de vida? E o que isso está encontrando ali nos seus contextos? Vamos supor que você foi um adolescente que passou por situações de bullying, que você se sentiu sempre excluído. Ser excluído de um contexto porque você desagradou alguém deve dar um gelo na barriga, deve dar um desespero, um pavor, um medo de abandono, de solidão. Ou às vezes você foi muito punido, né? Outros momentos as pessoas brigavam com você, gritavam com você, te maltratavam, você apanhava quando contrariava alguém. E aí, quando você entra em contato com uma situação que pode remeter a isso, está trazendo coisas muito de raiz, coisas lá de trás que precisam de atenção. Então, é uma movimentação, como todo processo de autoconhecimento, de sair do automatismo, de olhar qual é a minha necessidade não atendida nesse contexto. O que eu temo caso eu tenha um comportamento diferente do ceder? O que pode acontecer aqui? Por que isso me assusta? Porque às vezes a gente tem uma problemática que aparece aqui, que está revelando uma outra coisa que também vai precisar de um cuidado específico. Que às vezes não é só a minha dificuldade de pôr limites. É a minha dificuldade de pôr limites e a minha necessidade de me sentir aceita. Tem mais coisa. E aí, junta até com um fator agravante, que se você aprendeu isso na infância, e você aprendeu a se comportar de outra forma, por exemplo, sempre agradando o outro, e isso trouxe mais resultado para sua vida, vamos dizer assim, foi mais funcional, com algumas aspas aí, então, eu consegui mais afeto, eu levei menos bronca, eu apanhei menos. Claro que esse comportamento vai se perpetuar. Ele tem força, né? Ele tem motivo para acontecer. Ele tem peso ali na sua vida. Então, a gente precisa entender como isso se deu ao longo do tempo. Então, desde quando você não consegue colocar limites? Foi depois de uma relação que você sofreu, que era um pouco abusiva e que você tinha um medo de briga? Foi desde a infância, quando você já seus pais não permitiam que você tivesse voz ali? Pais muito conservadores, né? Influência talvez de aspectos sociais, religião, influencia muito, né? Foi depois de um trabalho até, né? Pode acontecer. Então, você não sabia falar um não no trabalho porque eu constantemente ficava naquela sensação de que você seria demitido. Então, passa por várias etapas, isso pode aparecer em qualquer momento da nossa vida, mas é importante a gente ver até mesmo esse peso que tem, porque se comportar assim tem um motivo, tem ali uma função de se comportar assim e ganhar ou se desfazer de certas coisas. Eu acho legal esse ponto que você trouxe, Ká, que às vezes o pessoal olha pra psicologia e acha que tudo começou na infância, né? Até pelo senso comum, pelo que a gente vê na TV e tudo mais, é culpa da mãe, é falta de amor de pai. Mas ao longo da vida você tá sempre num processo de aprendizagem e transformação. Às vezes, por mais que você tenha tido uma base sólida, que os seus modelos eram sim bons de expor a sua opinião, mas ao longo da vida isso foi punido de tal maneira que você ficou traumatizado, a partir dali seu comportamento pode passar a ser outro. Total. Eu sempre faço a analogia de que nós somos como uma massinha. Os pais são os primeiros a colocar a digital, então começa a modular a gente e a gente fica um pouquinho exposto ao sol, então dá uma ressecada. Mas, cara, se essa massinha cair no chão e for pisada, não adianta ela ter secado, ela vai amassar.
Então, ao longo da nossa vida, mesmo depois quando a gente já cresceu, muita coisa ainda muda. Essa massinha ainda pode ser modificada. Ela fica com uma textura diferente, talvez um pouquinho mais seca? Fica, mas ela pode ser modificada ainda. O que é assustador e incrível, né? Porque qualquer momento você pode estar ali num caminho bonitinho e de repente derrapar o carro. E também você pode vir de uma estrada toda sinuosa com o carro balançando e de repente, asfalto bom, né? Tem esse processo aqui. É justamente esse o incrível da vida, porque tudo pode ser modificado, tudo pode ser modulado, né? Às vezes a massinha que era só uma bolinha virou um bonequinho super bonitinho, super colorido, entendeu? Então a gente pode mudar. Inclusive, se colocar ali em primeiro lugar, ele pode ser mudado, ele pode te trazer consequências boas também. Porque é claro, se você tá sempre colocando o outro em primeiro lugar, saiba, você tem alguma coisa em consequência fazendo isso, porque senão esse comportamento não tava aí. Mas mudar isso, é até um ato encorajador falar isso pra você, tente se colocar em primeiro lugar às vezes. Entenda qual que é a consequência que você tá buscando. O gostinho, né? Nossa experiência individual, porque às vezes você vai falar, nossa, como foi bom ter recusado aquele convite, olha que noite gostosa que eu estou tendo aqui, atendendo as minhas necessidades, né? Que bom me respeitar. Você pode ter outras experiências. Total. Então, experimentar isso, experienciar essas coisinhas pode trazer também potência para a parte de você conseguir se colocar em primeiro lugar às vezes. E sempre ponderando o que eu quero, o que vale mais a pena. Nesse momento, vale mais a pena agradar e perceber a necessidade daquela pessoa? Então, poxa, quer tanto que eu saia, que faz tanta questão. Será que nesse momento vale a pena eu abdicar? Mas em que ponto que também vale a pena eu me colocar em primeiro lugar? Bem situacional até esse ponderamento, né? Onde você vai equilibrando necessidades. E isso é importante, porque bate num outro tópico de que relacionamentos exigem flexibilidade. Todo tipo de relacionamento. Então, nem sempre eu vou somente atender às minhas vontades. Mas na hora em que eu vou ceder à vontade do outro, eu também vou ter que equilibrar o quanto que aquilo pra mim é tolerável, ou o quanto que aquilo me invade, o quanto que aquilo pra mim seria desestabilizante, desestruturador. Até essa parte que eu falei aí de decisões, além das coisas do cotidiano. Quando se trata de um convite de festa, fica mais fácil, às vezes, flexibilizar ou ceder. Mas e nas decisões importantes da vida? Como, por exemplo, o meu sonho sempre foi ser mãe. E aí eu me envolvo com uma pessoa que eu amo, que eu adoro. E tudo que essa pessoa não quer da vida dela é ser mãe, ser pai, enfim. Putz, é meu sonho, é o meu desejo. Tem muita coisa pra pôr na balança. Então, nesses momentos, esse ponderar, ele tem um peso diferente, né? Total, e aí tem até aquela máxima, né? Muita gente fala, não, se coloca em primeiro lugar sempre. Mas não é possível fazer isso sempre. Porque se você se relaciona com as outras pessoas, a necessidade delas também entra nessa equação. Né? Então, é sempre um equilíbrio, a gente tentar ir ponderando em que momento que a gente faz isso e em que momento não. Não adianta, não tem uma generalização pra gente falar sempre faça X, sempre faça Y. Porque a nossa vida não é essa constante. A gente é até meio irreal a gente esperar que seja tão constante assim, né? Então, ok, chegamos nesse ponto onde você entende que isso não vem do nada, nada vem do nada. Se você tem aí uma tendência, então, de não se posicionar, de se negligenciar, isso tem alguma coisa a ver aí com toda a sua caminhada, com toda a sua trajetória. Mas é importante que você perceba que se você tá nesse caminho, que isso tá acontecendo com frequência, não vai para um caminho legal. O desfecho disso não é bacana e as consequências disso na sua vida também podem ser bastante prejudiciais. Como, por exemplo, você ter relacionamentos conturbados, relacionamentos difíceis, porque dentro de uma relação sempre vai ter esses encaixes de mim, do outro. Se sempre é o outro, eu vou me sentindo não olhado naquela relação. E não necessariamente é porque o meu parceiro ou minha parceira não me ama, não me valoriza, mas porque eu nem sinalizo quais são as minhas necessidades. Não tô acostumada a olhar para quais são, né? Então, se você tem ali uma tendência a se sentir meio que não amada, não amado, não muito olhado na relação, é importante ver o quanto que você tem conseguido entender e respeitar quais são os seus limites, as suas necessidades. Outro ponto também é você se sentir muito frustrada ou frustrado. Porque, como eu falei em algum outro momento, se a sua vida vai sendo um resultado da vida que você vai vivendo, e você tá vivendo totalmente desassociada das coisas que são importantes pra você, vai dar aquela sensação de que você tá num caminho que não faz sentido. Vai dar aquela sensação de que não tô feliz.
Algo tá faltando. É claro que tá faltando. Você tá vivendo em função de qualquer coisa menos daquilo que é importante pra você. E nisso vai tendo esse distanciamento de valores. As coisas vão perdendo o brilho. Às vezes vai perdendo ali a vontade de fazer planos, sonhos, projetos, porque afinal, que caminho é esse que minha vida tá? E mesmo assim é uma coisa que não é fácil de se cumprir, né? Porque muitas vezes, igual você deu o exemplo de ser mãe, do sonho de ser mãe, e o outro não quer. Se eu quero me conectar com essas coisas que são importantes pra mim, eu quero colocar ali um limite nessa relação, porque a partir dali eu não vou poder me infringir, vai passar por dor. Por exemplo, se eu precisar terminar essa relação, nem sempre se apegar àquilo que é importante pra você, por exemplo, negar a festa, vai ser fácil. Você vai passar pelo medo do outro te rejeitar, vai passar pela dor de terminar um relacionamento. Você vai passar por desgastes nesse caminho pra se apegar àquilo que vai te trazer mais felicidade depois ao longo prazo. E faz parte até sustentar essa dor um pouquinho, esse desconforto um pouquinho, Acolher pra honrar tudo isso, né? Pra honrar com as coisas que são importantes e valiosas pra sua vida. E pensando a longo prazo, né, uma vida bem vivida, uma vida satisfatória passa por enfrentamento, coragem, por ousadia, e não significa nem nunca. Quem faz terapia bem sabe, não é fácil. Olhar pra tudo isso e fazer movimentações, decisões, renúncias, porque escolhas implicam em renúncias, é custoso, mas são custos que valem a pena, porque veja bem, permanecer aonde está, sendo tão distanciado do que eu valorizo, sendo tão frustrante, a longo prazo é onde que vem as ansiedades, quadros deprimidos, porque eu tô vivendo em função de quê? Nós precisamos desse alinhamento com a gente, né? Para ter essas vivências mais satisfatórias. E aqui a gente exemplificou muito para relacionamento, só que isso vai para a vida. No trabalho, por exemplo, se você sempre posso ficar mais tarde, feriado, bora. Vende as férias, vendo. Dá conta de tudo, dou. Eu faço. Depois você fica sobrecarregado. E tem as crises aí de burnout também, sobrecarga, estresse, ansiedade. Fato é, em todas as áreas da vida precisa ter este equilíbrio aí aonde que eu cedo, aonde que eu me respeito mais categoricamente. E tudo vai passar por esse autoconhecimento, por esse enfrentamento, essa coragem e esse abraço na sua história de vida. Porque é importante que você, ao ouvir esse episódio, não pense assim, meu Deus, estou fazendo tudo errado, não faço nada direito, deixa eu mudar minha vida aqui agora, como se isso vai acontecer de uma vez. Tem todo um processo e tem várias coisas que precisam ser acolhidas, abraçadas e olhadas com atenção ao longo de toda uma caminhada, né? Se eu não sou livre pra estar no Havaí agora, porque eu tô presa à minha condição financeira, se até isso tem um limite, quem dirá nas outras coisas, gente? Coloque limite nas suas relações, sim. Faz parte até pra você colher relações mais saudáveis, melhor pra você e melhor pro outro também, porque a partir do momento que você coloca limites, você também permite que a outra pessoa coloque e que ela saiba até onde você também vai, porque senão você também pode estar machucando a outra pessoa sem perceber, porque não dá espaço pra outra pessoa colocar o limite. Perfeito. Também. Não só pra ela pôr o limite, mas pra ela também ver se as coisas que ela valoriza e que ela acredita podem ser realizadas com você, porque às vezes você tá tão em função do agradar e de fazer aquela relação se sustentar, que você tá só indo. E às vezes o outro tá ali crente, tá ali confiante de que você tá alinhado com as coisas que ele espera. E às vezes isso não tá. E isso costuma ser uma bomba relógio, porque até quando será que você vai aguentar ficar sucumbindo às suas necessidades? Até o dia que você virar pro teu parceiro ou sua parceira e falar, então, não era nada disso. E às vezes você deixou o outro ali sob controle daquela expectativa e daquela esperança de que vocês estavam alinhados. É importante essa transparência e essa negociação, esses contratinhos, esses alinhamentos, né? Isso passa muito pela comunicação nas relações, né? A gente até teve um episódio sobre isso, mas é necessário que a gente tenha uma comunicação assertiva sobre as nossas necessidades, expectativas, que a gente saiba ponderar, que a gente procure terceiros caminhos aí. Então, nem tanto para o sul, nem tanto para o norte. A gente pode procurar um outro caminho que seja bom para os dois, viável para os dois, que não negligencie os limites. Até mesmo falando aí em emprego, né? Como a gente tinha focado em relacionamento. Emprego. Poxa, olha, eu não consigo ficar até mais tarde hoje, porque X, porque Y. Mas a gente pode acordar um outro dia?
né? Olha, esse trabalho eu consigo pegar, mas aí eu preciso que vocês me ajudem em tais outras tarefas, porque senão eu vou ficar sobrecarregado. Veja, dizer não significa, não tá escrito em pedra também. É muito necessário que a gente entenda isso. Colocar um não, ele é necessário, mas ele pode vir junto com acordos ali. Ele não precisa, o não precisa ser um fechar portas. Então, se eu tô dizendo não pro meu amigo, eu tô fechando todas as portas para essa amizade. Não, a gente pode acordar de outras formas. E treinar isso aprimora as nossas relações também. Sim, e isso até me lembrou aquela frase que diz que ao invés de avaliar entre falar ou não falar, você escolher o como falar. Porque ao invés de você ficar ali guardando, cedendo, você fala, putz, não é o que eu quero. Qual a melhor maneira de comunicar isso sem invalidar a expectativa do outro também? Que aí entram esses princípios de comunicação. Então tem coisas mais básicas, como um amigo chamou pra ir pra festa. Não é só falar, não vou e pronto, né? Tem uma necessidade do amigo ali também, uma expectativa do amigo. Essa comunicação, então, ela entra aí de uma maneira assertiva. É sair desse comportamento passivo e treinar comportamentos assertivos. É olhar para essa história de vida, entender esses padrões. Tem uma outra dica que eu gosto bastante também, que é você postergar resposta. Na hora que a pessoa te convidou para fazer alguma coisa, e o seu impulso é falar, vamos, porque você tem medo de desagradar, você vai falar assim, eu posso te dar a resposta depois? Porque aí você vai lá com seus botões e fala, eu quero ir pra festa? Não quero. Por que não quero? Por que quero? Que aí você tem esse tempo de sair do automatismo, colocar as coisas na balança e tomar decisões mais acertadas com o seu momento, com as suas necessidades. Tanto em situações mais imediatas, assim como em decisões importantes. Certo, então já sabemos que precisamos avaliar a forma como a gente fala, que isso não é estático, que é de acordo com a situação, né? Então tudo depende do contexto, de se colocar ou não em primeiro lugar. Então, vamos lá, tem alguma recomendação, Nina? Tem um livro chamado A Síndrome da Boazinha. Não confundo por ter o nome de síndrome para achar que isso é um transtorno. É só um modo de chamar um padrão de comportamento onde nós temos essa tendência de ceder demais, de querer ser a boazinha, de agradar sempre. E lá nesse livro ele vai abordando essas nuances aí da nossa história de vida. E tem ainda a parte que eu adoro, que são exercícios práticos para você olhar para contextos, olhar para situações onde isso acontece e rever algum dos seus comportamentos também. Então fica aí de dica, nós vamos colocar na descrição aqui do vídeo, do podcast também para quem nos ouve aí pelas plataformas, vale a pena conferir. E falando na descrição tanto do vídeo quanto do podcast, se inscreve aí tanto no YouTube quanto na plataforma de streaming para ajudar a gente. E compartilha esse episódio se você gostou com alguém que você ama e que tá se negligenciando aí. Marca a gente lá no Instagram, o meu é psicóloga Karina Lima. O meu é @psicologiarevilo. Caso vocês tenham qualquer pedido de tema que vocês querem ouvir por aqui, ou algum comentário desse episódio, faça lá com a gente te aguarda. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por estar aqui. Beijo, tchau. Tchau!